Foram 365 dias de altos e baixos, na montanha-russa, né? Mas agora que o ciclo de 2022 fechou por completo, bora ver os maiores vexames da sétima arte. E não escapou nada, filmes de terror, franquias clássicas, super-heróis. 2022 trouxe filmes que a gente queria desver. E a gente vai descascar esses filmes agora. Antes, Peter aqui. Eu confesso que eu passo o ano todo pensando nessa lista, de verdade. O tempo todo eu vou pensando na lista, eu vou vendo os filmes durante o ano e vou pensando, será que vai estar na minha lista final de ano dos piores? Dos melhores também, né? São duas listas diferentes. Porque conforme eu vou assistindo os filmes, eu vou pensando, já vou montando a lista. Pô, esse aqui vai pros piores do ano, pô, esse aqui vai pros melhores. Então se prepara, fica confortável agora, que agora é hora da gente desabafar, da gente se vingar dos filmes que castigaram a gente em 2022. E teve filme que te castigou, que te levou, que te chamou com aquele pôster lindíssimo, com aquele cara merece fazer aquela pose lá. Aí quando tu for assistir, você já sabe o que aconteceu. Eu tenho certeza que pelo menos metade da minha lista aqui vai dar match com a tua. Metade. Quer apostar? Então vamos começar, mas não esquece. Já comenta aqui embaixo, pra você, o pior filme do ano. Vamos ver se vai estar na minha lista. Que eu quero te perguntar isso antes, pra você não pegar depois, né? A gente vê se já bateu. Comenta antes, dá um pause, comenta agora qual o pior filme pra você do ano. Bota aqui embaixo, se quiser botar mais de um também pode. Vamos lá. Agora sim, prepara o coração, que a lista da desonra começa agora. Jurassic World Domínio. A franquia Jurassic Park, ela começou ganhando cultura pop de vez, blockbuster, todo mundo amando essa franquia, né? Isso é inegável. Mas 2022 veio mostrar que dá pra estragar qualquer coisa. Pega a melhor franquia de todos, melhor filme de todos os tempos. Você consegue estragar sim, não tem problema nenhum. A promessa de Jurassic World era trazer parte do elenco clássico e isso hypou muita gente. Aquela coisa de nostalgia, né? Miranda, Tobey Maguire, esse tipo de coisa, né? Tinha tudo pra ser muito legal, pra fazer a nostalgia pras alturas. Mas não adianta você investir nesse argumento se a história em si perdeu a mão, sabe? Empolgou zero. O que adianta você ter nostalgia e ter uma história ruim? Não dá. O filme veio todo frouxo, cheio de facilidade, muitos arcos de personagens desconectados. Parecia tipo uma colcha de retalhos, como eu costumo dizer, né? Os dinossauros estranhos, pô, dinossauro pra mim não é aquilo. Não que eu conheça, vê lá, né? E Bovin ficou como um filme que acrescenta pouquinho, quase nada, né, pra franquia. Chamas da Vingança. Eu nem me dei o trabalho de trazer esse vídeo aqui pro canal quando ele foi lançado, de verdade. Eu assisti, mas eu falei, não dá pra trazer isso pro canal. Mas isso não significa que ele ia passar desapercebido pra essa lista da vergonha. Eu assisto, mas, pô, eu não vou deixar passar em branco assistir. Tem que usar isso em algum momento. Chamas da Vingança, que aliás é um título de um filme alucinante com o Denzel Washington lá atrás, um dos melhores que eu já vi sobre vingança, mas esse não. Chamas da Vingança agora é mais um exemplo clássico de filme que falhou miseravelmente. Pra quem não sabe, tá? Ele é um filme baseado nos livros do Stephen King, que, porra, pra mim só tem muita obra bacana, né? E quando a gente fala o nome do Stephen King, significa que a gente tá falando do mestre do terror e do suspense. Simplesmente o cara que escreveu os dois filmes que eu mais gostei na história, que é A Espera de um Milagre e O Sonho de Liberdade. Então, pô, esse cara é bom, né? E já criou também It, A Coisa, Carrie a Estranha, O Iluminado, O Cemitério Maldito, ou seja, clássicos dos clássicos desse gênero do terror, do suspense. E em pleno 2022 foi adaptado o Chamas da Vingança e a gente espera que no mínimo seja interessante, uma adaptação de um clássico dele. O problema é que o filme não faz nada do que se espera. Ele foi anunciado como um filmão de terror, mas na real não assusta ninguém. Como é que faz um filme de terror que não assusta? Complicado, né? Tá mais pra uma aventurazinha meia boca. Sabe aquelas de sessão da tarde, uma equipe do barulho se empolga, não sei o que, sabe? E tipo, não empolga em nada. Não tem carisma, não tem nada que faça valer a pena você assistir. Nada. Tudo deixa a desejar. Sem contar que a menininha do filme é irritante pra caramba. Tá aí mais um título que nem precisava existir. Vai ler o livro com a história original, que é infinitamente melhor. E, pô, você vai até pensar, caramba, não tem como um filme de uma história dessa dar errado, né? E deu. E falando em original, que é infinitamente melhor, Pinóquio. A gente viu que 2022 foi o ano do Pinóquio. Todo mundo decidiu fazer uma versão dessa história, né? Tem vários Pinóquios acontecendo. O Pinóquio do Guilherme Del Toro, que estreou na Netflix, pô, foi um show à parte, um show. Enquanto isso, o Pinóquio da Disney, rapaz, ele fez um combo de vacilos. Pra começar, o filme decidiu passar pano pro Pinóquio. Ele simplesmente ignorou a essência da história, né? Que é dar lições sobre desobediência. É o core da história do Pinóquio. Isso é o básico do básico da história. Mostrar que o menininho mentiroso e desobediente se dá mal. É isso que a história tenta passar. Mas a Disney resolveu refazer esse conceito, refazer esse clássico, colocando tudo na conta da inocência e do acaso, esse tipo de coisa. Quer dizer, perdeu o sentido. Concordo, você tirou a essência da parada, perdeu o sentido. Fora isso, o filme trouxe uma mistura
bizarra, assim, meio estranha, de live action com animação, que ficou meio estranho, né? Como eu falei, ficou meio estranho. Trouxe musiquinhas chatas, aquela fada azul que teve gente que não gostou, deu treta, inclusive. E é por isso que esse filme foi também um desperdício. A animação original é bem melhor. E olha que ela foi feita em 1940. A única coisa boa de verdade desse remake foi o Tom Hanks, né? Que foi o único que conseguiu realmente alguma carga dramática pro filme. Lógico, né? Pô, também, ali é live action puro, né? Mas isso não foi o suficiente pra segurar todo o resto do filme. Por isso, Pinóquio, da Disney, tá aqui nessa lista. O meme do mal. Eu não consigo nem imaginar como é que foi a decisão de produzir esse filme. Galera, não dá pra pensar. Você já assistiu esse filme? Na boa. Pegaram um meme, né, que saiu do hype eu ia falar alguns anos, mas são há muitos anos, né? Transformaram num filme de terror mal executado, com uma história boba, parecia Nickelodeon, parecia nem isso, que Nickelodeon é bom, parecia Malhação. E é só isso, acabou. O timing do meme do mal foi ridículo. Foi ridículo pegar um timing desse. Em pleno 2022, ninguém mais se lembrava da Momo. E falando sério, nem na época lá desse meme, né, das polêmicas daquele desafio da Momo, nem naquela época isso foi um assunto que a galera queria ver adaptado num filme de terror. Ninguém pensou nisso. Tipo, você acha que alguém pensou, nossa, isso daria um filme? Não, ninguém pensou nisso. Bom, ninguém a não ser a galera que produziu o meme do mal. Mas como se não bastasse, teve ainda todo aquele combo de coisas mal feitas, que poderia ter parado por aí, né? Só o time, mas teve mais coisa mal feita. O roteiro foi muito ruim, tipo, ruim foi otimista. A produção foi barata, os personagens eram detestáveis, o vilão quase faz a gente rir. Imagina um vilão que realmente tu olha, você ri, você vai rir, você não vai ter medo. Se você encontra um vilão desse no teu quarto, no meio da noite, você vai rir. E por ter sido desastroso em vários sentidos, tá aí o meme do mal na nossa lista da vergonha. E pra você que achou que não teria super-herói na lista, se prepara. Thor, Amor e Trovão. Achou que ia deixar passar, né? Não dá. Não dá pra esquecer e nem dá pra perdoar, não dá pra desver. Thor, Amor e Trovão conseguiu piorar uma situação que já tava ruim. Tava ruim, ficou pior. Os filmes solos do Thor estavam, ladeira abaixo, há anos já. Mas Amor e Trovão mostrou pra gente que sempre dá pra ir mais fundo no poço. Que tava descendo, você achou que de repente o Thor ia dar uma respiradinha no final do poço, não, o Taika Waititi empurrou, jogou lama, toma aí, se afunda aí. A gente teve que engolir um Thor descaracterizado, completamente bobão. Isso, né? E isso num filme cheio de piadocas o tempo todo, situação sem sentido, não dá. A Marvel saiu tanto dos trilhos nos filmes solos do Thor, que até o próprio Chris Hemsworth, o ator do Thor, né? Ele declarou que pra ele voltar no próximo filme do personagem, vai ter que rolar uma mudança de tom. Isso quando o cara fala, ele deve estar assim, meu irmão, se é pra voltar, muda tudo, cara. Demite geral. A gente entende. Não, precisa rolar uma mudança de tom, né? É só isso. A mudança de tom muda tudo. Isso significa que tudo que a gente falou até aqui sobre Thor, Amor e Trovão não eram reclamações vazias, não eram. Realmente tem problema aí. Você pode falar, Peter, tá exagerando. Eu tô exagerando? Pô, o ator não quer. O ator não tá querendo. E pra finalizar, uma baita sacanagem desperdiçar o Gore. Na boa, é o carniceiro dos deuses, pô. Imagina tu desperdiçar um dos maiores vilões do Thor de todos os tempos nos quadrinhos. Desperdiçaram ele num filme galhofa, concorda? Então, pra surpresa de 0 pessoas, Thor, Amor e Trovão tá aqui na lista das piores de 2022. Morbius, milhões de dólares jogados no lixo. Simples assim. Morbius também tá aqui na minha lista, eu aposto que tá na sua também, ok? Não é um filme horroroso, mas é um filme ruim, né? Ruim pra caraca, não sei, então acho que é horroroso. Mas não dá pra ser diferente, galera. A gente faz meme e tal, desculpa aí você que tem fanpage do Morbius, que aliás eu sigo várias fanpages do Morbius, pô. É bom pra caramba, as fanpages são boas, mas o filme não, né? Bom, pra início de conversa, de verdade, eu não conheço ninguém que tenha gostado daqueles efeitos visuais. E assim, é inadmissível aquelas imagens meia boca, no que era pra ser o áudio do filme, como por exemplo nas cenas das transformações dos monstros, ou então nas cenas de ação. Como é que é possível as imagens mais importantes do filme virarem um borrão? Pô, tu quer as imagens mais importantes do filme? É um blur. Mas se só o CGI fosse ruim, beleza, teria salvação ainda. Mas não, a história era muito rasa, arrastada, repetitiva. Os conflitos do herói não convenciam a gente. Os vilões eram bombalhões, o cara dançando assim, né? Pô, tinha cenas de dança do nada. Qual o fucking sentido disso? Por isso eu acho que Morbius foi uma produção de grandes desperdícios. De dinheiro, de tempo. E também desperdício dos talentos do Jared Leto e do Matt Smith. Porque são dois grandes atores que, porra, desperdiçaram. Morbius poderia ter sido um baita filmaço. Enfim, é isso. Acabou. Menção honrosa. Lembrei agora aqui do plano de aula da Netflix. Eu nem vou falar sobre esse filme. Esse filme é tão ruim que eu nem coloquei no meu roteiro. Esse filme é muito ruim. É ruim demais. Que filme ruim. Puta, que filme ruim. Cara, horrível. Nossa, eu não quero nem falar. Não assiste isso. Mas é isso. Agora é respirar fundo,
esperar pra ver o que 2023 vai trazer de melhor pra gente. Pra você, qual filme foi bom de 2022? Não, o filme foi ruim. Qual foi ruim de 2022? Eu vou trazer um dos melhores também. Mas já vai comentando aqui e, antes de tudo, feliz ano novo pra vocês. De coração, desejo realmente feliz ano novo. Eu quero ver, chegar no final desse ano agora, 2023, e você agradecer, poxa, que ano bom. Isso foi bom demais pra mim, eu quero muito isso. Mas lembra, não é o ano que tem que ser melhor, é você. Obrigado de coração, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, sem parar, eu não paro. Mesmo gripado, vocês estão percebendo que eu tô com voz anasalada, parece o Paulo Ricardo cantando, tá vendo? Tô aqui com vocês sempre. Tamo junto, espero você no próximo vídeo com o sininho ativado. Valeu, galera, até a próxima. Fui!